E aí, galerinha, tudo bem? Tudo certinho? Vamos reiniciar aqui os nossos conteúdos. Aula nova para vocês. Agora sim, fica ligado que tem informações. Faz tua atividade, faz tua tarefa. Vamos ver um VTzinho aí antes de começar a nossa aula sobre América Anglo-Saxônica. Deus salve a América, Deus salve o nosso país, Deus salve a nossa humanidade. Se Deus quiser, nós estaremos aí juntos daqui a pouquinho. Então, gostaram aí? Vamos dar continuidade agora à nossa aula, vamos dar continuidade. Dessa vez eu trouxe para vocês América Anglo-Saxônica. Esse tema anglo-saxônica você deve entender por que recebe essa denominação. Anglo-saxônica por quê? Países saxônicos da língua inglesa. E aí a gente tem dois casos aqui na América, Estados Unidos e Canadá. Canadá em especial por quê? Porque é um país bilíngue, ou seja, com dois idiomas oficiais. Então a gente vai nessa aula mostrar para vocês a América anglo-saxônica, que também é conhecida como América Desenvolvida. Por que América Desenvolvida? Porque faz parte do grupo de países que se industrializaram, faz parte do grupo de países que tem um grande desenvolvimento social, econômico, um elevado IDH, expectativa de vida, escolaridade. Então, a América anglo-saxônica trata-se por conta desse fator. E o outro fator são países também que tiveram a colonização de povoamento. Essa colonização que favoreceu o mercado interno, que favoreceu o trabalho assalariado, a formação de um mercado consumidor e, consequentemente, o desenvolvimento da manufatura, da maquinofatura e hoje, atualmente, são países com alto índice de desenvolvimento tecnológico. Beleza? Vamos dar sequência? Então, vamos lá então continuar a nossa aula, né, com a América Anglo-Saxônica, como eu disse para vocês, correspondendo aí Estados Unidos e Canadá. Eu vou colocar aqui para vocês os principais aspectos desses dois países, como eu já comecei a falar aqui para vocês, né? Eles são os dois únicos países de economia desenvolvida, né? Eles são países que têm uma democracia plena, são países também que têm um certo desenvolvimento social e econômico, e eles dois formam essa América anglo-saxônica justamente pelo idioma inglês, né, de origem anglo-saxônica ou germânica. E esses dois países fazem parte lá do norte desenvolvido, do grupo dos países do norte. A gente vê aí no mapa, né, o Canadá e os Estados Unidos, lembrando aí que o Canadá é o segundo maior país do mundo em extensão territorial, e os Estados Unidos é o quê? A maior potência econômica, política e militar. A gente tem aí grandes centros urbanos importantes, né? Nova York, São Francisco, Las Vegas, e no Canadá, Toronto, Quebec, Vancouver, e a sua capital administrativa, Ottawa, que a capital canadense é Ottawa, é bom você lembrar isso aí. Beleza, galera? Vamos seguir aqui então. O Canadá, que a gente já sabe aí, ele tem um clima frio, é um país pouco populoso, pouco povoado, é um país que está em torno de 30 milhões de habitantes. Se você pegar os Estados Unidos, tem 350 milhões de habitantes, é uma diferença enorme, mas isso se dá pelo grande território estar localizado no Polo Norte, ali na região do Ártico. Os Estados Unidos, ele teve muito fator natural que favoreceu o seu desenvolvimento. A maior parte do relevo plano, mas você tem as montanhas rochosas no oeste, que é acidentada, formada por uma cordilheira. O clima também, os Estados Unidos também teve esse favorecimento, né, que possibilitou a ocupação, o povoamento e a exploração de quase todo o seu território. A gente tem um mapa aqui mostrando aqui as riquezas minerais e energéticas dos dois países. O Canadá, por exemplo, é um país pouco populoso, porém tem uma riqueza enorme aí no Ártico, e os Estados Unidos, inclusive, aí com o Alasca, você pode ver aqui grandes riquezas, ouro, prata, petróleo. Então esses países, de certa forma, exploram essa região polar, que do globo é a única que é explorada e ocupada pelo homem.
sabendo que a Antártica não pode ser explorada e nem ocupada. Então, os Estados Unidos ele tem uma história bem interessante do seu passado, né? Ele viveu uma colonização de povoamento, mas porém também as colônias do sul tiveram colonização de exploração. Isso poderia ter mudado o histórico dos Estados Unidos, por isso que houve a Guerra de Secessão, que foi as colônias do norte versus as colônias do sul, que foi vencida, claro, pelas colônias do norte, que queria a liberdade, que queria o fim da escravidão e que queria um comércio bem mais desenvolvido, manufatura, mercado interno consumidor e exportador, claro, de produtos manufaturados. Então a gente tem aí os objetivos diferentes, inclusive se a gente faz uma comparação muito grande aí, América Anglo-Saxônica e América Latina. E um dos diferenciais é esse, a América Anglo-Saxônica ela é de povoamento e a América Latina de exploração, que tinha como objetivo, como vocês podem perceber, da exploração enriquecer a metrópole e do povoamento de fundar uma nova pátria, né? Inclusive você teve o Destino Manifesto lá nos Estados Unidos, né? Que é a chamada Terra Querida, a Terra Escolhida por Deus. Então, muitos britânicos e europeus que foram para a América, para o Novo Mundo, na busca de uma vida bem melhor. Então, com relação à autonomia, né? Você teve a independência dos Estados Unidos, o famoso 4 de julho, né, de 1776. Essa foi o primeiro grito de independência dos Estados Unidos, que levou a sua Constituição, baseada também nos direitos universais do homem, a liberdade de ir e vir, a democracia, a mão de obra assalariada. Lembrando que essa independência levou os Estados Unidos para a conquista para o oeste, para estender, para aumentar e ampliar o território americano, né? E aí, 1787, como eu falei, a promulgação da Constituição, que ainda é a única, viu, pessoal? Só aqui no Brasil a gente tem 7 constituições, mas nos Estados Unidos ainda é a única, beleza? Então a gente tem aqui aquilo que eu falei para vocês aí, ó, o início das conquistas para o oeste. Essa parte aqui de rosa, você tem aqui as 13 primeiras colônias inglesas, né, que tudo começou. Então os Estados Unidos lá no princípio era somente isso aqui e depois ele conquistou diversos territórios até chegar lá no Oceano Pacífico. Essa extensão territorial dos Estados Unidos aconteceu de duas maneiras. A primeira é compra de território, o próprio Alasca é um exemplo aí. E a segunda você tem aí as guerras contra o México, principalmente. O México foi o país que mais perdeu território para os Estados Unidos. A gente até fala uma coisa aí, um vizinho inconveniente do México, os Estados Unidos, que perdeu quase 1 milhão de quilômetros quadrados de terra. Beleza? Vamos para frente aqui então. As colônias do sul, a gente tem a diferença aí pela questão dos fatores, né, dos objetivos. Elas eram formadas por latifúndio, monocultura voltada para o mercado externo. Já as colônias do norte, manufatura, enriquecimento do mercado interno e outros fatores. Isso aqui foi o que eu falei para vocês, grava isso aqui, ó. A Guerra de Secessão, a vitória do norte, a diminuição da autonomia dos estados, fortalecimento dos Estados Unidos. E um pouquinho do Canadá, pessoal, a gente coloca aqui. O Canadá é um país bilíngue. Você teve aí, na realidade, 2 frentes de correntes que povoaram o Canadá, os franceses e os ingleses, o Alto Canadá e o Baixo Canadá. E aí a gente tem uma divisão do território, como eu estou falando aqui, a atual província de Quebec, que é de origem francesa, e o Alto Canadá, a atual província de Ontário. Na realidade, você teve a junção dos 2 países, dos 2 territórios, para formar o atual Canadá, que é um país de língua, né, francesa e inglesa. Então, temendo a expansão, inclusive, dos Estados Unidos de tomar essas terras, né, o Reino Unido unifica o Alto e o Baixo Canadá e transforma em uma federação. Então, a economia americana, a gente vai falar mais nesse capítulo aí, tem muita coisa para a gente falar dos Estados Unidos. Ela tem um maior poderio militar, um maior poderio econômico,
Hoje a gente fala que na nova ordem mundial que a gente estudou, os Estados Unidos ele se coloca como único em forças militares, único em maior quantidade de investimentos e único em questões, né, de domínio de bases militares espalhadas por todos os continentes, né? Então os Estados Unidos praticamente têm aí uma hegemonia dentro da nova ordem mundial. A gente coloca inclusive aqui, ó, depois que ele ganhou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos financiaram a recuperação da Europa, do Japão, instalaram bases militares em áreas estratégicas do globo, Europa Ocidental, Japão, Oriente Médio, e espalharam suas multinacionais pelo mundo. Fica ligado que os Estados Unidos ele tem uma maior economia, tem também o maior poderio militar do planeta. Aqui a gente tem um espaço industrial, nessa aula a gente vai fazer apenas uma revisão da economia americana, mas destaque para o Nordeste dos Estados Unidos, que é chamado de Manufacturing Belt, cinturão da manufatura. Ela concentra a maior parte, né, da indústria e mais poderosa indústria dos Estados Unidos. E também a região do Sudoeste. A gente colocou aí que o Nordeste está em crise porque foi a primeira região que participou da segunda Revolução Industrial e teve uma crise por conta da concorrência asiática, do aço, do ferro e dos países como China, Japão, que se industrializaram rapidamente com matéria-prima, mão de obra barata. E a gente tem aqui também um fator da crise, o envelhecimento, né, das indústrias de base que faliram por conta da concorrência do aço e do carvão, a forte concorrência, como eu disse aí, da Europa, do Japão e China. Hoje tem uma guerra comercial com a China e o encarecimento principalmente da mão de obra. Já a costa oeste, o grande destaque é o sudoeste, como eu disse para vocês, onde lá tem o chamado Silicon Valley, ou Vale do Silício, lá na Califórnia. A gente pode dizer que aí é o que? Hoje é a área mais desenvolvida dos Estados Unidos. É a área que tem o destaque para a indústria de informática, para a indústria eletrônica, espacial, nanotecnologia, biotecnologia. Destaca aí pela megalópole Sansão, que vai de São Francisco até Seattle, né? Que é uma grande metrópole ou chamada megalópole mundial. E aqui você percebe a quantidade aqui de indústrias. Volta a destacar a região Nordeste, a mais desenvolvida e mais industrializada, e a região Sudoeste, atualmente a de mais alta tecnologia do planeta. Beleza, galera? Já no Canadá, a gente tem dois destaques para as regiões mais desenvolvidas. A província de Ontário e a província de Quebec. Essas duas regiões aí que a gente vê aí, ó, possuem uma estrutura industrial completa, né? A região dos Grandes Lagos, que é também lá pertinho do Nordeste dos Estados Unidos, tem grande influência econômica, grande influência política. E a gente sabe que o Canadá ele também tem uma grande dependência de exportação dos Estados Unidos. 80% das exportações canadenses vão para os Estados Unidos. Beleza, galera? Fica ligado que eu vou passar exercício e atividade para vocês. Qualquer dúvida, a gente vai terminar aqui essa primeira parte da América anglo-saxônica. E aí faz a tua atividadezinha direita, conversa conosco, manda um link aí para alguma pergunta e faz parte aí do nosso canal também. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima!